Eu acho que nós estamos vivendo bem uns dias bem difíceis. Eu não estou falando isso porque é o fim dos tempos, não, né? Porque eu acho que é porque esses dias assim a gente está passando bastante luta aí, né? Mas Deus é Pai e, como diz a harpa cristã, né? Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulações, né? Então, que a tribulação que nos visita, né? Não vai ter o poder de apagar o brilho do Senhor na nossa vida, mas vai fazer com que a glória dele aumente, né? E a gente tem falado aqui, né, gente, há algum tempo sobre alguns processos de Deus na nossa vida. Nós temos falado sobre o momento de Deus separar a palha do trigo, né? Eu vou repetir isso bastante tempo ainda, porque eu acho que isso precisa entrar em nós, sabe? Isso que o Senhor faz. O trigo, ele amadurece, ele precisa sair da palha, né? Então, para tirar essa palha do trigo, tem um processo ali que às vezes, né, é doloroso, mas o trigo ele só serve para ser farinha, para ser um pão, né, alguma coisa que vai alimentar, se ele sair do trigo, né, sair da palha. Então Deus está fazendo isso com a gente. A mesma coisa que a gente sempre tem falado também, né? Deus nos tirou da lama e agora está tirando a lama da gente. E esse é um processo de Deus também, de nos lavar, de nos purificar, de nos limpar nosso coração, limpar nossa alma. E é engraçado, né, que às vezes quando a gente pensa que já está bom, aí acontece alguma coisa que fala assim, rapaz, parece que ainda tem muita coisa ainda para fazer, né? Parece que tem muita coisa ainda para acontecer, né? Quando a gente pensa assim, nossa, agora eu estou todo fino, Deus tratou, limpou, curou, aí de repente, né, acontece alguma coisa que mostra pra gente que a gente está ainda, né? Ainda está tão grosseiro ainda, né? Uma lama nova aparece, né? Uma palha nova aparece. E é isso, né? Mas é o importante a gente saber que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai completar ela até o dia da vinda do Senhor. Aquele que ele chama, ele justifica, e aquele que ele justifica, ele também glorifica. O processo do Senhor está acontecendo na nossa vida até o fim. Estamos nas mãos dele. E eu quero ler aqui, eu não vou demorar muito, né, para a gente comer, mas 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 em diante, diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. 18 e os próximos versículos também. Fala assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso aqui, esse texto. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu quero compartilhar, Deus dando oportunidade para a gente aqui, sabe? Sobre a reconciliação. E os pontos da reconciliação na nossa vida, né? A obra de Cristo, ela abrange, né, todas as áreas da nossa vida, do nosso ser. Quando a gente lê isso aqui e vê assim, que tudo isso provém de Deus, e quando você lê os versículos anteriores aqui, ele está falando da obra de Jesus, da sua morte, né, da sua ressurreição. Se ele morreu, logo todos morremos, né? E porque ele morreu e nós morremos, e ele ressuscitou, nós também temos novidade de vida. Deus fez isso com a gente, né? Ele nos fez uma nova criação, uma nova criatura. Ele fez isso conosco. Então, quando ele vai reconciliar, quando ele está dizendo assim que Deus reconciliou em Cristo todas as coisas, é todas as coisas. Né?
tanto as naturais, as físicas, tudo que a gente está vendo aqui, que a gente pode tocar, a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Então Deus está trabalhando em nós, nas nossas vidas, para nos formar uma nova criatura. Para fazer da gente alguém que é parecido com o seu Filho Jesus. Esse é o processo. Então, quando a gente vem para o Senhor, a gente vem um bagaço, vem um caco. E o Senhor, Ele vem e começa então a trabalhar na gente. Não importa a maneira como a gente está, como o nosso coração está. Mas o importante é que aquele início deu ali, o start iniciou. E Ele começa então a tornar a gente essa imagem, né? Essa nova criação. Ele vai fazendo isso com a gente. Isso é um fato consumado, realizado, mas também é um processo que Deus está fazendo com a gente. Por meio do Espírito Santo, por meio da palavra, por meio da comunhão dos santos. E tem algo muito interessante que a teologia chama de antropomorfismo. O que significa isso? Isso quer dizer que é quando a gente atribui a Deus algumas características humanas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre que Deus se arrependeu. A Bíblia chama Deus de Pai. A Bíblia fala que Deus é um rei. Então, essas características humanas, quando a gente atribui elas a Deus, isso se chama antropomorfismo, né? Isso quer dizer, é uma linguagem humana que nós entendemos como Deus é, o que Deus quer de nós. Quando a gente fala que Deus é um rei, então quando você pensa assim, o que é um rei, como que o rei é, né? A soberania de um rei, um reino. Aqui no Ocidente, né, a gente tem pouco isso, assim, porque nós vivemos outro esquema de governo. Né? Mas quando você vai num reinado, né, tem pouco, existe alguns ainda no mundo, né? Mas você vai lá nas antrolas, lá no tempo das Escrituras, o rei era soberano sobre uma nação. Soberania de um rei. Então, o que Deus está. O que a palavra, o que essa atribuição a Deus está querendo dizer? Que Deus é soberano sobre tudo. Ele reina, ele governa. Quando a Bíblia vai falar que Deus é um pai, ele está falando dessa relação nossa, né? Que você entende o que é a relação mais profunda, assim, talvez, das relações humanas, é a relação de um pai ou uma mãe com um filho. Então, cara, é uma coisa que você não consegue entender até o dia que você vira um pai. Né? Aí você, puxa vida, é isso, né? O que é, né? Essa coisa ainda assim muito, vamos dizer assim, muito ainda distante, né, da realidade do Senhor com a gente. Ele é o nosso Pai. E eu pensei, né, em toda essa coisa da reconciliação, da gente começar por aí. A reconciliação com a paternidade de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E é interessante que aconteceu uma coisa lá na comunidade da Bíblia, onde a gente morou muitos anos, que a galera convertia e ia embora, convertia e não permanecia, convertia e a coisa não ia para frente. E eu fiquei meio grilado com aquilo, falei, pô Deus, cara, nós estamos pregando, a palavra está, sabe? Nós estamos pregando o evangelho, a comunidade não é perfeita, mas tinha todo o ambiente ali que, para o ser humano se desenvolver, para a vida da pessoa se desenvolver. E eu me questionava, pô Deus, por que a galera não firma, por que a turma não fica e tal? E foi quando o Senhor me trouxe um discernimento sobre isso. Deus falou comigo assim, meu filho, essa galera se rebelou contra pai, contra mãe, se rebelou na escola, se rebelou contra o sistema, se rebelou com tudo. Como que você quer que eles permaneçam na família da fé se eles estão brigados com a família deles, natural, com as figuras familiares? Não vai. Aí, pum, acendeu uma luz. Falei, uau. Então foi nessa época que nós começamos, né, a trabalhar isso com a galera. Falei, gente, como é que estão seus pais? Como é que está a sua família? Como é que está essa história sua aí, seu passado com isso? Como é que está? Né? E tinha gente que tinha 20 anos que não dava notícia para a mãe, para o pai, para a família. Outros 15, outros 5, outros, sabe, carregava mágoas, ódios, raivas dentro de si, dos seus pais, sua mãe, de seu pai. Então nós começamos a encorajar o pessoal, falou, gente, vamos fazer o seguinte, cara, né? Perdoe seus pais, trata isso, reconcilia isso.
Ah, meu pai foi a pior pessoa do mundo, mas, cara, deve ter alguma coisa boa que ele fez. Então guarda isso para você. E o resto, perdoa tudo. Não sei. Começamos a trabalhar isso e não tinha WhatsApp na época, né? Não tinha essa coisa, o e-mail era uma coisa muito distante. Mas tinha cartas, né? E aí a galera começou a escrever, né, suas cartas e quem não sabia escrever, a gente tinha irmão lá que escrevia e tal, e mandava isso para a pessoa, alguns ligaram para os seus pais, e Deus começou a fazer um negócio belo nisso aí. Essas curas, essa reconciliação, começou a refletir na vida da igreja. Que a galera começou a permanecer, começou, sabe, o senso de pertencimento, de que, cara, isso aqui é minha casa, é minha família, isso aqui, esse povo aqui pertence, eu faço parte de algo, começou a brotar ali no coração da galera. E nós vimos como é poderoso, sabe, essa figura da paternidade de Deus, e quando a gente, sabe, interage com a nossa família, com os nossos progenitores aí, ou com as pessoas que, né, de alguma forma ali, elas cooperaram na nossa vida, foram pessoas importantes na nossa história, na nossa vida. Isso teve altos desdobramentos, né? Isso teve vários desdobramentos. Vários desdobramentos. Desdobramento na nossa liderança, desdobramento no trabalho, desdobramento na vida dos pais com seus filhos, aqueles filhos que estavam ali. O cara, por mais que ele tentava acertar, mas ele acabava repetindo os erros dos seus pais, que era com ele acabava fazendo isso com seus filhos, e ainda achando ruim que o que o pai tinha feito com ele acabava fazendo com o filho. Então era um ciclo. E quando quando Deus Pai quis se mostrar para o mundo, ele falou por várias maneiras na Escritura, Hebreus fala isso. Falou aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias, né, naquele tempo ali, ele falou por meio do Filho. Então, quando Deus Pai quis revelar quem ele era, ele não veio. Eu sou o Pai. Não, ele mandou o Filho. O seu Filho Jesus. E o Filho Jesus que veio, como é que era o caminhar de Jesus? Com todas, né, no seu ministério, seu trabalho. Então, quando a gente quer conhecer o Pai, a gente precisa olhar para o Filho de Deus, que é Cristo, como que Jesus andou, fez, qual a relação dele com o seu Pai. Jesus, ele trabalhava muito, ele era um homem de trabalho, mas Jesus passava muito tempo também na presença do Pai. Ele tinha madrugadas que ele se retirava, vai ter comunhão com o seu Pai. No Getsêmani, ele lá no momento mais difícil da sua vida, ele falou, né, com o seu Deus, com o seu Pai, o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, né, eu vou beber ele, sem problema. Jesus, ele foi obediente ao Pai até as últimas consequências. E porque ele foi obediente, nós estamos aqui hoje. A porta da graça se abriu e nós podemos estar aqui pela obediência do Filho de Deus. E a semelhança de Jesus, nós também somos filhos de Deus. E tudo que Jesus fez não foi para merecer o amor do seu Pai, porque Deus Pai o amou antes dele fazer qualquer coisa, seu trabalho, sua obra, sabe, tudo que ele fez ali. Quando ele estava lá nas águas do batismo, que Jesus se apresentou para João Batista lá, para ele ser batizado, a voz do céu veio ali naquele momento, antes de Jesus começar seu ministério, antes dele fazer qualquer cura, qualquer sinal. Deus Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. No Evangelho de Mateus e Lucas fala: este é meu Filho amado. No Evangelho de Marcos fala: você é meu Filho amado. Então, você vê que o amor do Pai estava sobre o Senhor antes dele fazer qualquer coisa. Então, o trabalho de Jesus não era para ele merecer o amor do Pai, mas ele já era um filho amado de Deus. E isso nos abre uma janela para a gente pensar. Porque talvez muitos de nós aqui estamos lutando com essa falta de amor.
lutando com essa necessidade de ser amado, porque a gente quer merecer o amor. Eu custei a entender uma coisa na minha caminhada. Custei a entender uma situação que é o seguinte: muitas pessoas, elas não tinham dificuldades, depois que estavam no Senhor, de amar. Elas não tinham dificuldade de amar de maneira prática, assim, vou te dar o meu lugar para você, não vou te ofender, se você está me ofendendo, eu vou dar a outra face. Muitas pessoas faziam isso, eu achava legal, porque era o evangelho na vida da pessoa. Mas muitas pessoas tinham a dificuldade de serem amadas. Muitas pessoas, elas tinham dificuldade de receber o amor de Deus e o amor das outras pessoas. Muitos confundiam o amor, né, como uma coisa erótica. Né? A gente já viu quantas vezes, né, uma irmã sendo gentil com um irmão, esse cara confundia, tá dando mole para mim, a pessoa ali tá querendo alguma coisa comigo e não sei o quê, e tarará. Várias vezes, velho. O cara achando que era o Bob Gatão, velho. Porque a irmã foi gentil, não, né? Caralho, bicho aí, Lucão, tá dando mole para mim ali, não sei o quê. Confundindo. Não sabe ser amado. Não sabe ser respeitado. Sabe? Não sabe ser uma pessoa valorizada. Porque às vezes quando a gente, alguém atribui valor pra gente, o nosso ego vai lá em cima. Isso, sabe o que significa isso, meu irmão? Isso é carência do amor. Então, nós precisamos entender essas coisas. Porque o trabalho de Deus na nossa vida é nos transformar num filho. É que a gente seja esse filho que não está aí buscando merecer amor, que não está aí buscando, sabe, fazer um tanto de coisa para revelar o Pai, revelar Deus para o mundo. Nós estamos aqui hoje, nós sempre estamos falando isso, cara, nós temos que pregar o Evangelho, temos que fazer discípulo, velho. Nós estamos aqui para, sabe, avançar na missão de Deus, de revelar Jesus para as pessoas. E às vezes a gente dá um duro danado para isso, querendo revelar Deus para o mundo, produzindo sinais, prodígios, maravilhas, obras maravilhosas, enquanto que, quando Deus quis se revelar ao mundo, Ele mandou o seu Filho. Para nós revelarmos Deus Pai para o mundo, nós precisamos nos tornar filho. Filho de Deus. E não se engane, porque existe um Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que está dentro de nós, que fez com que você falasse, Jesus Cristo é o Senhor, que está clamando dentro de nós, dizendo, papaizinho. Ele está dizendo, Abba, Pai. Papaizinho. Esse é o clamor do ser humano. Porque se Adão foi filho de Deus, como diz lá em Lucas, isso quer dizer que nós temos esse clamor dentro de nós da paternidade de Deus, da filiação, de ser recebido na casa do Pai. Nós temos. Nós temos essa necessidade, essa fome, sabe, interior, dentro da nossa alma, do amor do nosso Deus, que é o amor de um pai. Nós temos isso. Só que nós fomos filhos pródigos. Como Adão também pegou lá, né, a sua herança e sumiu. E quis viver a vida independente de Deus. E assim a gente fez também. Assim também a gente foi se aventurar pelo mundo afora sem o nosso Deus. E o nosso Deus, que é o nosso Pai, teve a paciência, sabe? E a graça e a misericórdia de nos constranger com seu amor e nos esperar, sabe? A gente voltar para a presença dele. É engraçado, né? Porque a figura da espera é muito interessante. Porque às vezes a gente tem essa ideia de esperar, né? Que a gente está aqui, vamos sentar e vamos ficar aqui com o braço cruzado esperando. Mas não é isso. Quando a Bíblia fala assim, eu fui achado de vós, diz o Senhor. Eu fui achado de vós. O que ele está querendo dizer é,
que é como um caçador, que ele arma a sua espreita, sua tocaia, e fica ali horas e horas e horas esperando a hora certa. Teve um fotógrafo que ele tirou uma foto de uma onça, assim, uma baita foto, ganhou prêmios, e ele diz que armou a sua câmera e ficou ali, quietinho, horas e horas no mato, aguardando aquela onça aparecer, para que ele desse o clique certo, na hora certa, na espreita. Assim é a gente com o Senhor. Nós vamos buscá-lo, sabe? E ele se deixará ser achado por nós. Aguardar, estar na espreita, vigilantes, desejosos, e saber que ele vai se apresentar, que ele vai se revelar ali, aparecer para a gente. Os filhos de Deus, meu irmão, eles são aqueles que aguardam, esperam o Pai, têm fome pelo Pai. O Senhor nos buscou. Aquela parábola do filho pródigo, né? O pródigo é alguém assim, insaciável, né? Ele quer, ele vai atrás, ele está buscando. É o filho pródigo, né? Mas talvez o pai seja um pródigo. Porque o pai, ele não parou, não deixou em momento algum, sabe, de querer o seu filho de volta. Então nós somos esses filhos de Deus que temos essa fome, essa vontade, esse desejo lá no nosso coração. E quando você pega a lei de Deus, lá em Êxodo 20, se eu não estou enganado, o verso 16, lá diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo fala que esse é o primeiro mandamento com promessa. Lá em Efésios ele fala isso, Efésios 6. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e a tua mãe. Nós temos ali dentro do decálogo, ali dos 10 mandamentos, vários mandamentos que estão tratando de relações. Não roubar, não cobiçar a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. E dentre as relações ali, aquele vai falar sobre honra é sobre o pai e a mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. E Paulo vai falar lá, olha, esse é o primeiro mandamento com uma promessa. Existe uma promessa para aqueles que honram o pai. Honram o pai. Mas como que a gente vai aprender a honrar um pai? Honrando os pais. Os pais que nós temos aqui. Sabe? Às vezes a gente fica assim com aquela coisa, não, cara, tem que honrar a Deus, tem que obedecer a Deus, tem que não sei o quê, mas a gente não consegue obedecer uma direção que a gente recebe. A gente não consegue, né, ouvir, às vezes, uma exortação um pouco mais firme, e a gente já fica, sabe, meio boladão, com raiva. A gente já, né, tem aquela síndrome de ir embora. Toda a vida, né, ele lá na comunidade, lá era um negócio de ir embora. A chantagem era ir embora. Os caras sabiam que nosso coração era mole. Ah, não, vou embora. Aí a gente, meu Deus do céu, vai embora não. Não sei o que aconteceu. A chantagem do vou embora. Tá cheio de crente assim, velho. Não, vou embora. Não apareço mais. Entende? A gente tá melindrosa com esse negócio. Então, cara, a gente precisa, sabe, aprender a olhar para essas figuras naturais, sabe, que nós temos, que estão aqui, que são reais. Isso é uma escola para a gente poder, sabe, nos relacionar com aquele que é eterno. Aquele que é eterno. Jesus falou para Nicodemos, eu estou te falando de coisas naturais, você não entende? Como é que você vai entender as eternas? Sabe? Então, assim, meu irmão, a gente precisa entender esses processos. Por que a igreja é uma família? A Bíblia fala que família de Deus. Sois vós. Existem, né? Pedro virou para Jesus e falou, Senhor, nós te obedecemos, nós estamos aqui, largamos tudo pelo Senhor, e aí? Ele falou, vocês vão ter muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, e na eternidade a vida eterna. Olha que coisa interessante, a igreja é uma família. E eu acho incrível, porque nós estamos aqui, né? Quando eu olho para Cristo House assim, eu fico falando assim, meu Deus do céu, Deus pegou
É um ambiente que tem talvez mais anarquista por metro quadrado. Gente que está nem aí para nada, que, sabe, esquece o sistema não sei o quê, que liderança coisa nenhuma. E de repente junta esses camaradas e bota num lugar e para ensinar sobre família, sobre sermos filhos, para a gente aprender a obediência, para a gente aprender, sabe, a desenvolver nossa audição espiritual. E por aí vai. Agora, olha, tem uma palavra aqui em Provérbios, para a gente encerrar. Eu vou ler, fazer pouco comentário aqui, mas nos próximos momentos que a gente tiver junto aí, e Deus me der oportunidade, eu quero falar sobre esses 4 pontos aqui. E aí, meu amigo, chora, neném, porque o negócio aqui pega. Está lá em Provérbios capítulo 30, do verso 11 em diante. É um ciclo, sabe? Que a gente precisa quebrar na nossa vida. Provérbios capítulo 30, verso 11 diz assim: há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem 2 filhas, que se chama Dá. Ele conclui com esse negócio da sanguessuga aqui. O que a gente tem aqui? Nós temos um processo que começa com a desonra. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a sua mãe. Né? As pessoas são assim. E parece que esse primeiro grupo aqui de pessoas, eles dão à luz a um segundo grupo. É uma sequência. E se a gente trouxer para o campo da família, né, nós vamos ver aí 4 gerações que estão envolvidas aqui. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos seus próprios olhos. Quem são essas? São aquelas pessoas que parece que amaldiçoam, faz um tanto de coisa errada, nesse sentido, e a sua consciência nem titubeia. Entendeu? São pessoas que talvez se tornam as pessoas mais difíceis de ser alcançada. Sabe? É aquela pessoa que se torna uma pessoa religiosa. Ela está distribuindo maldição por aí. Mas ela vai no culto, ela adora a Deus, ela oferta, ela lê a Bíblia, entendeu? Mas ela não percebe que a sua injustiça, a sua iniquidade não foi lavada pelo arrependimento. Não foi lavada pela confissão, sabe? Pelo sangue do Senhor. Elas jamais foram lavadas da sua injustiça. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para os outros com desdém. Isso aqui é a soberba e o orgulho, né? São aquelas que acabam se tornando pessoas que olham para tudo e para todos com uma síndrome, sabe, da superioridade. As pessoas que mais se sentem superior às outras são aquelas que são mais inseguras. São aquelas que são mais, sabe, são mais inseguras. Mais têm crise na sua identidade, mais não sabem quem são. Aquelas pessoas que se sentem bem, né, quando o outro é diminuído. As pessoas se sentem bem quando o outro tem um prejuízo. Aí ela, ó, que beleza, né? Por dentro, né? Por fora tem um chorinho ali e tal, foi mal, que pena. Mas lá dentro, né? E por último aqui nós temos há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. Isso aqui é quando, né, sai para fora, né? É quando aquilo já não tem mais como, né, ficar no oculto.
Então nós temos aqui 4 gerações e talvez a última aqui é a que vai repetir a primeira. Entendeu? Os dentes são como facas, né? Para consumir os aflitos e os necessitados desse mundo. Né? As palavras arrogantes, né? Às vezes essa, sabe, destruir o outro, né? Com ideias, com palavras e por aí vai. Então, galera, isso aqui, né, acaba chegando num ápice, que é aqui da sanguessuga, esse exemplo da sanguessuga, o Dada, né? É aquele ser humano que, se ele não estiver no centro da atenção, ele nem vem, né? Se não for para mim brilhar, eu nem vou. Então, é tudo para mim, é o Dada. E isso aqui, galera, isso aqui não é por nada não, irmão. Isso aqui é a síndrome de Lúcifer. A pessoa querer aquela atenção geral. Se o meu nome não for citado, sabe? Se eu não tiver, sei lá, um aplauso, se eu não fizer o serviço que mais se destaca, ou se eu não me destacar em determinada situação, é o Dada. É aquele tal negócio, né, velho? A gente já tá cheio de coisa, mas a gente quer mais um pouco. Eu tenho 10 coisas lá, mas se pintar um ali, velho, não pode ver nada, né? Estão doando ali. Então, pá, vem cá, meu irmão. Velho, tem a moral de me conseguir 5 contas aí? Dá aquele mangueio. Ah, cara, não tenho, tô sem dinheiro. Velho, mas me dá um cigarro aí. Não tem. Aí veio o colírio no bolso do cara e falou, não, cara, pinga uma gota aqui no meu olho aqui então, né? O cara não pode sair de mão vazia, velho. O cara tem que pegar alguma coisa, né? E aquilo ali também, né, cara? É aquilo. Sempre tem. E no dia que não tem, pronto. Aquele lugar já não presta mais para ele. Sempre tem. Você sempre agrada. No dia que você desagrada numa coisa, ponto. Acabou, que a pessoa não presta, que o cara não sei o quê, blá. Sanguessuga. E isso aí, velho, é o pródigo. É o pródigo, é aquele filho que pegou o beco, cansou, sabe? Não quer essa história. Para que eu vou ter que ficar, né, vivendo esse negócio aí? Para que eu tenho que ficar falando com Deus? Para que eu tenho que ficar adorando a Deus? Né? Porque, afinal de contas, quem tem que ser adorado é eu, né? Não é Deus não, né? É eu que preciso. Para que eu tenho que... Entende, galera? Então, velho, essa é uma dor que a gente tem hoje. Sobretudo aqui, ó. Nosso rolê aqui, na malucada. Isso é uma dor que está dentro dos presídios aí. Isso é uma dor que está dentro lá da Cracolândia. Isso é uma dor que está lá dentro da Guaicurus. Isso é uma dor que está aí, sabe, espalhada na nossa cidade, no nosso Brasil. Essa dor da orfandade que está lá. Entende? Pessoas órfãos, que não se sentem amadas por Deus e elas precisam ter amor a qualquer custo. Elas precisam, sabe, de sentir o amor aqui, né? Então elas acabam se entregando a todo tipo de experiência que vai dar para ela um pouco de alívio ao seu buraco da sua alma. Mas não adianta. Porque quanto mais a gente fica assim, mais a gente vai se enfiar no buraco. Mais a gente vai, sabe, ter nosso coração machucado. Só existe uma solução para a gente. Essa solução é aquilo que a gente vem repetindo ano após ano, mês após mês aqui. A nossa solução para a nossa vida é Cristo. É o Filho. É o Filho amado. Deus nos reconciliou. Deus, por meio de Cristo, nos reconciliou, né, com todas as coisas. Reconciliou todas as coisas com Deus Pai. Ele nos deu a palavra da reconciliação. Se eu estou falando isso aqui com você, é porque um dia essa palavra me alcançou. E alcançou cada um de nós aqui e nos deu também essa palavra da reconciliação para que a gente possa, da mesma forma, sabe, levar esse evangelho, levar o amor de Cristo, o amor do Pai, como um filho que somos, para os pródigos que estão por aí perdidos, velho. Os pródigos que estão longe,
e os filhos que estão dentro da casa também, que estão longe do coração do pai. Todos os 2 filhos lá estavam longe do coração do pai. E eu vou finalizar aqui com Isaías 61. E aí nós vamos comer galinha caipira. Né, Maria? Tá quente lá, minha filha? É bom que vocês comam. Tá quentinha? Tem que esquentar? Ó, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Presta atenção nisso. E a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Presta atenção aqui, só para comentar isso aqui. Essa aqui foi o texto que Jesus leu lá na sinagoga. Quando ele abriu o rolo do livro lá, caiu aqui, era esse livro que ele pegou, e ele leu isso lá na sinagoga, e ele disse, essa palavra se cumpre aqui e agora, aqui hoje. Estava falando que ele era esse ungido. Ele era esse que foi ungido com esse óleo aqui. O Espírito do Senhor estava sobre mim. Ele é o ungido. Cristo, a palavra Cristo é ungido. E ele, fala aqui que essa unção messiânica, essa unção do Cristo, faz isso aqui, ó. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Vamos ficar até aqui. Tem muita coisa aqui para baixo, mas vamos parar aqui. Então, cara, olha a ideia aqui. O que ele está falando aqui? Olha, o Evangelho vai proclamar, enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Consolar os que choram. Sabe o que é o choro? O choro, quando sai a lágrima do nosso corpo, é quando a alma não suporta mais. Aí o choro vem. A ciência mostra que existem muitas enfermidades que são somatizações da alma. A alma doente, a alma enferma, doída. Isso vai estourar em alguma coisa. E está dizendo aqui, eu vou consolar os que choram. Uma coroa em vez de cinzas. Quando os caras estavam em aflição em Israel, eles pegavam cinzas e colocavam sobre suas cabeças, demonstrando ali a sua dor, a sua angústia. Aconteceu isso com Jó, quando ele perdeu tudo. O cara, cinza em cima dele. E isso, talvez, existe um choro dentro de nós. Existe essas cinzas de angústia na nossa cabeça que está, aqui sobre nós. E ele está dizendo, eu vou tirar essa cinza e vou colocar uma coroa. E ele diz também, óleo de alegria em vez de pranto, ungir a cabeça com óleo. Você lembra quando Davi ele terminou aquele jejum lá que ele fez para tentar salvar o seu filho, vindo de Betseba, e no final das contas o filho morreu, ele se levantou, comeu, ungiu a sua cabeça e foi ser rei sobre Israel. Então o Senhor ungindo a nossa cabeça com o óleo da alegria, embelezando a nossa face. E está dizendo aqui, olha, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Está falando sobre a adoração, sobre os louvores que a gente vai entoar de alegria. Isso é como uma vestimenta no nosso corpo. E ele está dizendo também, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O carvalho de justiça é uma árvore que tem uma profunda raiz e que se ergue também, Carvalho. Então isso mostra a firmeza daquele que, que recebe, que tem da parte de Deus a graça dele. Pessoas plantadas por Deus. Nós precisamos entender que nós estamos plantados, Deus nos plantou. Essa coisa de estar, por aí, igual
Entendeu? A palha que é levada pelo vento, olha a analogia. Pessoas são como palha, vazias. Não tem peso. Pessoas vazias de tudo. São levadas como a palha pelo vento. Sabe? Não tem firmeza em nada. Qualquer coisa, sabe, acaba com ela. Qualquer vento, qualquer situação a joga longe. Nós passamos por muita tribulação nessa vida. Mas se você espera em Deus, meu irmão, você é como um carvalho plantado pelo Senhor, firme. Amém. E os ventos virão, porque eles virão mesmo. E você vai estar lá firme, testemunho. Reconstruirão as antigas ruínas. Sabe o que significa isso, meu irmão? Ressignificar a nossa história. Todo mundo aqui tem um passado difícil, a melhor família do mundo, mais bela, mais bacana. Ainda assim, existe ali imperfeições que geram marcas, dores. Mas o Senhor está falando aqui que toda a sua rejeição, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, o que você viveu no seu passado, abuso, abandono, sabe, espancamento, coisas que destruíram a sua alma. O Senhor está falando, vou reconstruir os lugares antigamente assolados. Você vai reconstruir, né? Deus vai te capacitar, vai te dar força, vai te dar ferramenta, ânimo, para que você reconstrua. É o que aconteceu lá na comunidade. Liga para o seu familiar. Se errou, vai lá. Se não é questão de erro e acerto, porque isso aí tem hora que já vira passado tão distante que não é mais sobre isso. É simplesmente reconciliar. Deixar a dor para trás e deixar que Deus venha curar essa dor. E nos levar de volta, porque isso não tem como, sabe, a gente abandonar, não tem como. Reconstruir, ressignificar a sua dor, o seu coração. Lugares antigamente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Cara, tem hora que eu olho para trás assim, eu nem tenho ideia, né, qual que era a história lá dos meus pais biológicos, mas os meus adotivos eu sei. Mas talvez olhar para trás assim, bicho, é uma cadeia de destruição, de confusão, meu Deus do céu, esse negócio vai longe. Mas sabe aquela coisa, os lugares antigamente assolados, de geração em geração, cidades destruídas, aquela destruição que vem, acaba aqui. Acaba aqui. Porque o que partir de mim, partir de você, sabe, cara, é uma geração abençoada. Sabe, são histórias diferentes, histórias de vida renovadas, curadas, transformadas, filhos abençoados. Sabe, isso tem que acabar. Tem que acabar. E é isso, né? Renovarão as cidades antigamente destruídas de geração em geração. Eu fico, às vezes, pensando, né, em situações tão difíceis na vida do ser humano. Né? Cada um tem uma história difícil, tem uma dor, tem uma coisa que tem que enfrentar. E às vezes são coisas tão difíceis que a gente que ouve muito, sabe? Tem hora que eu fico ouvindo certas coisas e falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como que um ser humano aguenta tanta coisa? Aí você olha para a vida da pessoa hoje e fala assim, não é que justifica, mas, cara, é muito sofrimento, muita dor. Mas quando a cura vem, quando essas coisas acontecem, sabe? A restauração é tão poderosa, entende? Que aquilo ali cria uma força, sabe, de testemunho, que glorifica o nome de Deus, que, sabe, que transforma o futuro, o presente da pessoa. E aquele passado é um eco, sabe, que vai se tornar apenas um eco do que está acontecendo aqui hoje. Tudo isso aconteceu, mas hoje eu estou aqui. Tudo isso aconteceu comigo, mas o Senhor me curou. Fui abandonado, mas o Senhor me acolheu. Fui abusado, mas o Senhor me acolheu. O Senhor cuidou de mim. Sabe, é um eco só, sabe, passado. Que hoje, isso pode, sabe, trazer um significado diferente para a minha vida. Para as dores da minha alma. Onde houve muita dor,
vai haver muita cura. Mas nós precisamos, sabe, ter um encontro com esse filho aqui e reconciliar com o nosso pai. Tá? A figura do nosso pai. Ah, eu conheci Deus, Lucão. Jesus me salvou, Deus é meu Deus e tá certo. Então, beleza, é isso aí, velho. Você tá no caminho. Mas nós precisamos reconciliar com a figura paterna de Deus, nosso pai. E fazendo isso, nós vamos frutificar. E aí eu quero falar para você aqui, sabe? Para que essa dor familiar que tem aí, cara, que a gente precisa espremer esse negócio, entendeu? Para que haja cura, que haja ali graça, perdão, amor, reconciliação, certo? Isso é possível. Você tem que enfrentar essa dor. Você tem que enfrentar esse negócio aí. Ah, morreu já, meu pai e minha mãe morreu, não tem mais nada com eles. Mas a dor está aí. Você vai enfrentar essa dor, você vai resolver isso com o Senhor. Se o Senhor está trazendo luz sobre isso, é porque existem coisas que precisam ser trabalhadas. Porque o Senhor quer curar e quer fazer um solo saudável, sabe? Da sua família. Do seu coração, da sua casa. Amém, galera? Amém. Vamos orar então para a gente comer, alimentar? Vamos espremer mais um pouquinho esse negócio aí, viu, gente? Espremer um pouquinho nos próximos dias aí, se Deus assim quiser. Né? Mas vai orando sobre isso, cara. Ore, peça a Deus para te mostrar, te trazer uma luz nessa situação, tá? Que é muito importante. Isso tem a ver com a nossa herança, isso tem a ver com muita coisa que a Bíblia nos ensina sobre nós como filhos de Deus, né? Vamos orar sobre isso. Senhor, no nome de Jesus, Pai, queremos te entregar aqui, Senhor, mais uma vez as nossas vidas. Queremos, Pai, dizer que precisamos, Senhor, da Tua luz, para que as coisas que precisam ser reconciliadas com o Senhor na nossa vida, Pai. Essa obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor está com ela em curso, possa, Senhor, ir se estabelecendo, se firmando, Deus, até termos o caráter do Teu Filho Jesus em nós. Nos ajuda a ser reconciliadores, a ter a palavra da reconciliação, embaixadores da reconciliação, Senhor, sobre este mundo. Mundo que está adoecido, que está enfermo, está doente, e que nós precisamos, Senhor, desesperadamente, dessa unção do Messias. Isso que o Senhor carregou em Ti mesmo, Senhor, cumprindo aquela palavra de Isaías 61. O Senhor não veio, Deus, apagar o pavio que está fumegando. O Senhor veio restaurar a cana que estava quebrada, reacendendo, Deus, a chama dentro de nós. Então, Deus, obrigado porque o Senhor nos juntou como família aqui para trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós te bendizemos e que sejamos esses filhos que temos confiança diante do Senhor. Que temos, Deus, essa entrada na Tua presença. Que somos herdeiros, que nós não somos aqueles que estão na casa do Senhor. Ó Deus, sem comer um cordeiro cevado, sem desfrutar, Deus, da nossa herança eterna que temos junto com o Senhor. Nós não queremos nossos bens para ir embora. Nós queremos, Senhor, desfrutar de todo o bem e o patrimônio que o Senhor tem e nos deixou também como filhos que somos, Pai. Nos ajuda a usufruir de toda essa graça e bondade e podemos também, Senhor, distribuir a outros que necessitam e precisam, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Oramos aqui por esse alimento que vamos comer. Obrigado, Deus, pela provisão que temos aqui. Obrigado porque aqui temos, Senhor, provado a bondade do Senhor e Teu cuidado nessa casa. Queremos também, Senhor, pedir que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, galera. Deus te abençoe. Vamos...